Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que têm sempre sido conduzidos pelo Senhor, pela face da terra, para estarmos sempre glorificando ao nosso Rei, ao nosso Redentor. Que todos tenham um excelente dia, que todos possam então continuamente glorificar ao Senhor na beleza da sua santidade. Isaías capítulo 53, a partir do verso de número 5, nos diz assim a palavra do Senhor: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciado desde Isaías ou desde o Antigo Testamento. Que esse Senhor, o Senhor ressurreto, possa constantemente abençoar a sua vida. Vamos louvá-lo com o cântico Eu Me Rendo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Que maravilha, que cântico que nós podemos dizer a esse Senhor e Salvador, que nós cremos, que nós nos rendemos aos teus pés. E Ele continua então nos abençoando durante todo esse dia, durante toda essa semana que se inicia. Sem mais delongas, convido você a abrir para estudo nessa manhã o texto de Paulo à igreja em Corinto, em sua primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 1. Farei a leitura até o verso 19, mas nós estudaremos até o verso de número 34. A palavra do Senhor, então, diz assim em 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo faz uma exortação, à igreja ali em Corinto, que estava passando por um momento de dificuldade de entender de fato, de acreditar no fato da ressurreição em Cristo como sendo verdadeira ou não. Diante disso, eu pergunto a você, que está nessa manhã, juntamente conosco, nos acompanhando, você sabe qual a real importância da ressurreição de Cristo para o cristianismo? Qual a real importância da ressurreição de Cristo para o cristianismo? Uma segunda pergunta, você sabe como a ressurreição de Cristo ela se relaciona com a sua fé e a sua vida cristã? Como há esse relacionamento entre a ressurreição de Cristo, a nossa fé e a nossa vida cotidiana ou a vida cristã? Mas você já parou para pensar em uma outra possibilidade? E se Cristo não tivesse ressuscitado? O que seria do cristianismo? Essas são algumas questões práticas que procuraremos então responder hoje para você. O contexto então onde que nós estamos aqui inseridos, e já vou bem mais direto a esse ponto, bem no início aqui da carta, desse capítulo de número 15, Paulo não apresenta então detalhamento, provas da ressurreição de Cristo. O foco dele não é esse. A sua preocupação central é mostrar à igreja de Corinto como a ressurreição de Cristo se relaciona, então, com a fé cristã, bem como apresentar as suas implicações para a vida diária do cristão. Qual é a relação da ressurreição de Cristo para a fé cristã e para a vida diária
daqueles cristãos da igreja em Corinto, bem como de nós em nossos dias. Então, para isso, o apóstolo apresenta apenas 2 fundamentos em seu argumento sobre a ressurreição. E ele é bem direto a respeito disso, porque, de fato, esse não é o foco, mas ele apresenta a argumentação da qual ele inicia então, os seus princípios para apresentar àquela igreja em Corinto. Primeiro está aí no verso de número 3, que diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, a ressurreição de Cristo ela foi anunciada no Antigo Testamento. Os profetas já haviam anunciado que ele viria e que ele iria levar sobre si os nossos pecados e depois ressuscitaria ao terceiro dia. O segundo argumento apresentado por Paulo está nos versos 5 até o verso de número 8. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Ou seja, o Cristo ressurreto ele foi visto por muitas testemunhas, das quais várias ainda, quando Paulo escreveu a carta à igreja em Corinto, ainda estavam vivos, conforme a argumentação dos versos 5 até o verso de número 8. Após então ele apresentar, ele dá o pontapé inicial aos fundamentos que ele crê, conforme as Escrituras, conforme os testemunhos, ele mostra agora as conexões existentes entre o fato histórico e a fé cristã. Primeiro, dos versos 12 até o verso de número 19, que nós lemos: e se Cristo não ressuscitou? E se de fato isso tudo foi uma invenção? Se de fato as Escrituras mentiram? Se de fato os testemunhos eram testemunhos da inverdade ou de uma falsidade? E se Cristo não ressuscitou? Imagina, se ele não tivesse ressuscitado, quais seriam as consequências para o cristianismo, para a nossa vida? O que seria de fato? Quais seriam essas consequências? Nós podemos apresentar pelo menos 2 consequências para esse questionamento. Quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? Versos 12, verso 13 e verso 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. Ou seja, alguns pensavam, alguns estavam falando que de fato não existia então ressurreição dentre os mortos. E aí começou a disseminar essa ideia para a igreja ali em Corinto. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, porque Cristo morreu e foi sepultado. Então, se não há ressurreição de mortos, o fato é que Cristo não havia ressuscitado. E agora, como ficariam então? Verso de número 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A nossa pregação ela é vazia, ela não tem nenhum conteúdo, porque, de fato, se isso fosse verdade. Desde o começo, então, da proclamação da mensagem cristã, a ressurreição de Cristo foi vista como um dos pontos centrais da mensagem do Evangelho. Logo assim que Cristo é assunto aos céus, em Atos, Lucas descreve no capítulo de número 2, olha só o verso de número 24, capítulo 2, que diz o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido, ou parado, ou segurado pela morte. Então, já começa a pregação justamente ali, quando Pedro está anunciando o evangelho àquelas pessoas que estavam ali presentes. Então, se ele não ressuscitou, essa
pregação toda ela é vã, ela não faz sentido nenhum. Diante desse fato, fica claro que se Cristo não ressuscitou, a pregação cristã, desde o princípio, é vã porque não está fundamentada na verdade. Qual é a verdade? A verdade, ela é subjetiva. A verdade, ela é, de fato, algo que nós não podemos contestar. A verdade depende do ponto de vista de alguém, ou a verdade, ela é absoluta, segundo as Escrituras nos ensinam. O que faz com que ela seja uma exposição, então, da morte? Se Cristo não ressuscitou, essa exposição, os nossos ensinamentos, as nossas pregações, todas elas são exposições da morte e não da vida abundante e eterna que Cristo nos dá, conforme João capítulo 3, a partir do verso de número 15, 16 e também o verso de número 36. E se nossa pregação não está baseada na verdade, nós também somos falsos. E aquelas testemunhas que viram a Cristo ressurreto também são falsos. Segue-se que o fato testemunhado também o é. Se os testemunhos ou aquelas pessoas que viram são falsos, então o fato que eles viram também se torna falso. Então, nisso tudo, nós podemos levar. Se a ressurreição de Cristo não é um fato real, a pregação cristã ela é vã, ela é vazia, ela é sem sentido, ela não leva ninguém a lugar algum. O que resta da pregação cristã se Cristo foi devorado pela morte? Mas também fala no mesmo verso 14, e agora se estende até o verso de número 19, se Cristo não ressuscitou, além da pregação ser vã, além da pregação ser vazia, também a fé nossa é vã, é vazia. Verso 14 até o verso de número 19, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aí ele está falando, ele está sendo quase que não, se é certo que os mortos não ressuscitam, então tudo isso é falso. Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha, se vocês creem assim, se vocês estão falando assim, Cristo também não ressuscitou, porque ele morreu. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos nos nossos pecados, estamos nos nossos delitos. Nós não temos a remissão de pecados, porque ele não venceu a morte, que era aquilo que estava proposto para ele vencer, e assim então os nossos pecados serem todos eles sepultados com Cristo, e a nossa esperança de vida eterna está na ressurreição de Cristo. Verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, eles continuam mortos, eles não possuem a vida eterna, se de fato Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa fé cristã não tem uma visão longa, uma visão de esperança eterna, de fato nós somos os mais infelizes de todos os homens. É o que Paulo termina neste parágrafo ali no verso de número 19. Isso significa o seguinte: se Cristo não ressuscitou, além da pregação ser vã, a nossa fé ela é inútil em seus efeitos. Qual que é o efeito da nossa fé em alguém que está morto? Preste atenção nisso. Qual o efeito de uma fé em alguém que está morto? Não há efeito nenhum, pois não há perdão de pecados e nem, ou muito menos, vida eterna, conforme os versos que nós lemos. A obra, então, salvadora realizada por Jesus, ela está vinculada com a sua ressurreição. Romanos 4, verso 25, diz o seguinte, Romanos 4, verso de número 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Cristo ele foi entregue por conta das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que maravilha, que bênção que nós podemos ter. A ressurreição de Cristo é a sua vitória final sobre o poder do diabo e o poder da morte. Calvino comenta esse texto dizendo que, abre aspas, embora Cristo tenha feito expiação por nossos pecados, de modo que eles não são mais levados em conta para a acusação contra nós ante o tribunal de Deus, Cristo levou os nossos pecados e esses pecados não será mais contados sobre nós porque já foi debitado ou creditado, aliás, na vida de Cristo e ali na sua morte. E tenha então crucificado o nosso velho homem para as suas paixões, não mais reinasse em nós. Nós crucificamos, fomos crucificados juntamente com Cristo e as nossas velhas ações, então, de fato, não pode mais reinar em nós. Agora somos uma nova criação em Cristo. Calvino continua. E, finalmente, ele, por sua própria morte, tenha destruído o poder da morte e do próprio diabo, todavia não haveria nenhuma virtude nesses fatos caso ele não emergisse vitorioso por meio da ressurreição. Ou seja, não teria nenhum efeito para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo, nenhuma solução teria se Cristo de fato não houvesse ressuscitado. Assim, conclui Calvino, caso a ressurreição fosse anulada, a tirania do pecado seria outra vez estabelecida. Ou seja, continuaríamos como escravos do pecado em todo o tempo, porque Cristo não havia ressuscitado, não havia vencido a morte. E é claro que aqueles que colocaram toda a sua esperança de salvação em um Cristo morto, pereceram definitivamente e eternamente, caso Cristo não tivesse ressuscitado. Mas dos versos 20 até o verso de número 28, nós podemos ver claramente, segundo os relatos de Paulo, rebatendo aqueles que estavam ensinando algo diferente à igreja, que de fato Cristo ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. Versos 20 até o verso 28, nós vamos ler daqui a pouquinho os textos, né? Porque a ressurreição de Cristo, ela inverte todo o quadro apresentado até aqui. Se ele não ressuscitou, ainda estamos mortos, ainda estamos no pecado, ainda somos escravos do pecado e não temos esperança nenhuma em ressurreição ou em vida eterna na presença do nosso Deus. Agora ele começa a inverter esse quadro. A realidade da ressurreição de Cristo não é apenas o elemento que autentica a pregação cristã, mas também a impulsiona, a leva adiante, possibilita o perdão dos pecados de todos aqueles que derramam, que o Senhor Deus derrama a sua graça e dá aos crentes uma visão gloriosa do seu futuro eterno na presença do seu Senhor e do seu Salvador. É sobre isso então que Paulo começa agora a falar neste parágrafo que está aí nos versos 20 ao verso de número 28. Primeira coisa que ele apresenta a respeito dessa ressurreição de Cristo, da real ressurreição de Cristo, é o seguinte, é o contraste entre o efeito do pecado de Adão, o que Adão fez e quais são os efeitos desse pecado sobre nós, sobre toda a criação, e o efeito da obra redentora de Cristo Jesus sobre toda a criação. Adão pecou. E através dele, o pecado então entrou no mundo e corrompeu a criação de Deus. O pecado ocasiona então a morte. Romanos 6, 23. Agora então estamos à deriva, sem Cristo. No entanto, o Cristo ressurreto, ou o segundo Adão, que cumpriu a lei, venceu a morte, dá vida a todos aqueles que nele creem. Ou seja, aqueles que creem nele são salvos, conforme João capítulo 6, verso de número 40. Somente aquele que tem a vida em si mesmo, somente Cristo Jesus, que é a ressurreição e a vida, somente ele pode dá-la a quem o Pai o enviar. João capítulo 5 nos diz isso. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é esse contraste. O pecado de Adão, o pecado de Adão entrou e corrompeu toda a criação, mas agora Cristo vem. Esse Cristo leva sobre si os nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, e então agora
essa ressurreição nos dá a esperança da vida eterna, tendo em vista que os nossos pecados já foram pagos por ele. Cristo foi morto, mas vive e está à destra de Deus Pai. Versos de número 24 até o verso de número 28 nos diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Verso 28, o início: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Mostrando que, de fato, agora Cristo foi morto, mas vive e está à destra, à direita do Pai, reinando. Esse é um grande consolo para nós que somos cristãos, para aqueles que depositam toda a sua esperança em Cristo, pois eles podem ter a certeza de que aquele que foi capaz de amá-los enquanto ainda nós éramos pecadores, ou toda a igreja era pecadora, e amá-los também ao ponto de entregar a sua vida por cada um desses que pertencem ao Senhor, que pertencem à igreja, mesmo não vendo no pecador algo que pudesse agradá-lo. Olha só, ele entrega a sua vida para pecadores, mesmo que os pecadores não poderiam agradar em nada ou acrescentar em nada ao Senhor. Até agora, o que nós vemos então é que o seu reinado está sobre todas as coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que foram chamados para cumprir o propósito de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso de número 28. Então, Cristo foi morto, mas vive e está à destra de Deus em todo o tempo. Terceira coisa que nós podemos ver e ter a convicção da certeza da ressurreição de Cristo está no verso de número 23, que diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressurreto voltará para buscar a sua igreja. Os que são de Cristo na sua vinda. Ele voltará para buscar, para arrebanhar os seus. Aguardar o retorno de Cristo para muitos, pode parecer loucura. Mas isso não deve nos deixar nem um pouco constrangido, porque para nós é uma grande esperança. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que entregamos, o que de fato sepultamos os nossos pecados juntamente com Cristo, que somos salvos pelo poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que homens, e a fraqueza de Deus é muito mais forte do que qualquer um dos homens. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 e verso de número 25. Então a volta de Cristo é um ensino bíblico, e essa volta de Cristo ela deve ser crida com a mesma intensidade da qual nós cremos em nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Nós devemos viver constantemente, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós têm sido pegos de surpresa em momentos em que essa volta aparentemente parece mais perto. Cuidado, sejam sempre vigilantes, porque ele voltará. Todas as suas promessas ele tem cumprido e cumprirá todas aquelas ainda que já foram prometidas, mas ainda não cumpridas, porque ele cumprirá todas elas. 3 coisas que nós vemos até aqui. 2 coisas, aliás. A primeira é: se Cristo não tivesse ressuscitado, quais seriam as implicações disso para o cristianismo, para a nossa vida cristã? Segundo, nós vemos que de fato Cristo ressuscitou. Dos versos 20 ao verso 28, Paulo nos afirma isso categoricamente. E agora, finalizando, por último, a ressurreição e a ética cristã. O que é essa ressurreição? Como essa ressurreição de Cristo, ela se envolve, ela se entrelaça na nossa vida cristã. O verso 32 do texto bíblico diz o seguinte:
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Já que não há ressurreição, conforme alguns creem, então o que nos resta? Vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar das coisas desse mundo, porque não tem mais nada que nos resta. Vamos viver de qualquer maneira. Mas Paulo mostra qual deve ser então a ética cristã. Porque a ética deste mundo, a ética ímpia, ou daqueles que não creem na ressurreição de Cristo, eles não consideram nada a respeito do que o Senhor revelou para nós. Ou seja, a vida dos não cristãos. Verso 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Se não há ressurreição de mortos, por que então batizar por conta de mortos? Verso 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? 31. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então essa é a ética da vida do não cristão. A ressurreição é o fundamento, é o ponto crucial de uma vida cristã. Nós agora já fomos regenerados por meio de Cristo. Vivemos para Cristo. Mas como devemos viver? Como esses que não acreditam na ressurreição? Os epicureus dos tempos de Paulo, bem como os hedonitas de nosso tempo, creem que o maior bem do homem consiste no prazer que ele pode desfrutar nessa vida. Olha, aproveita tudo que essa vida pode te dar e te entregar. Muitos de nós em nossos dias estamos sendo hedonitas, ou seja, vivendo de acordo com os prazeres deste mundo caído, pervertido e em pecado. Não estamos vivendo dentro da ética cristã ou dentro daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Paulo chama a atenção da igreja em Corinto, chama a atenção de nós hoje, a fim de que possamos entender a diferença entre viver como um cristão ou deixar uma vida cristã de lado. Eles creem que a morte é o aniquilamento do homem. Quem que crê assim? Os epicureus da época de Paulo, os hedonitas dos nossos dias. Olha, morreu, o homem é aniquilado. Não há mais nada que pode ser feito. E por isso, então, eles entendem que o melhor que o ser humano pode fazer é entregar-se aos prazeres desta vida e desfrutá-los enquanto houver fôlego. Por que nós temos visto muitos aí achando que dinheiro é a coisa que mais vale a pena? Porque querem desfrutar das coisas dessa vida. De fato, quando não se tem esperança, quando não se tem uma perspectiva de vida eterna, de um futuro na presença do Senhor, nada mais resta fazer além de desfrutar de todos os modos e com toda a intensidade nas coisas e nos prazeres que essa vida apresenta. Essa não é a ética cristã, pelo contrário, essa é uma ética não cristã. Mas o verso 33 e o verso 34 nos mostra como deve ser a vida cristã ou a vida dos cristãos com uma ética cristã debaixo das certezas do que aquilo que o Senhor nos ensina. Verso 33, não vos enganeis. Paulo já chama atenção, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, os maus ensinamentos corrompem os bons costumes. Não se engane com essa vida achando que você pode desfrutar de todas essas coisas ao seu bel prazer conforme você gostaria que fizesse. Verso 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa.
Vocês dizem que são cristãos, não vivem como cristãos, não pensam como cristãos, não estão agindo como cristãos, mas estão dentro do meio. Isso ele chama no finalzinho para a vergonha vossa, para a vergonha da igreja. Meus irmãos, sejamos claros aqui. Como está a nossa vida cristã? Algo que eu falei sobre isso há alguns dias já nos estudos nas quartas. Como está a sua vida cristã para suportar todas as pressões que nós vamos passar ou que nós já estamos passando? Como está? Você está alicerçado na rocha? Porque senão há um problema muito grave. Aí nós estamos fracos e essa fraqueza nos leva a cairmos diante daquilo que nós não podemos cair. Mas a palavra então nos ensina que os cristãos não podem pensar da mesma forma com que os ímpios pensam. Ele sabe que Cristo ressurreto, que reina sobre todas as coisas e que salvou todo o seu povo, a sua igreja, é um Deus santo e que exige que os seus servos andem pelos caminhos da aliança, por aquilo que o Senhor nos ensinou, por aquilo que o Senhor, desde a antiguidade, tem ensinado ao seu povo. Andar no caminho da aliança é cumprir o nosso dever no papel. É saber que é uma perseverança nossa. Onde há o pecado, nós temos que fugir do pecado e vivemos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver como cidadãos do reino. Viver como se já estivéssemos na glória. É isso que Paulo está enfatizando aqui nesses dois versos 33 e 34. O cristão não pode se entregar aos prazeres deste mundo e viver como se servisse a um Deus que estivesse morto. Como nós temos brincado achando que, por tardar a volta de Cristo, nós nem acreditamos muitas vezes sobre isso. A certeza da ressurreição de Cristo, que ele vive, que reina, que está à destra do Pai, essa certeza é a mola mestra para que sejamos incansáveis na prática de glorificar a Deus e nos alegrarmos em sua presença. Olha só, glorificar a Deus e nos alegrarmos em sua presença. As Escrituras nos ensinam que nós devemos nos alegrar. 1 Tessalonicenses 5, regozijai-vos sempre. No entanto, a alegria coerente com a fé cristã e a vida cristã é uma alegria santa. Olha o que diz Filipenses 4:4, alegrai-vos onde? No Senhor. Nós podemos desfrutar das coisas desse mundo, mas para glorificar ao nosso Senhor. Essa é a questão. Não é para nos encher de vanglória ou de cometer os delírios da vida ou os pecados. Precisamos aprender a conjugar lazer e santidade. Eu não posso esquecer da minha santidade. Primeira coisa está a santidade. Mas eu quero lazer, eu posso ter lazer, é óbvio que pode ter lazer, desde que seja um lazer santo, seja um lazer puro. É isso que nós temos que estar constantemente fixados em nosso pensamento. A conclusão, então, de que nós chegamos, à luz do estudo, é que nós podemos compreender um sentido muito mais profundo, a grande importância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é, sim, de fato, algo que leva o cristianismo a o nível que ele é. Porque se nós formos para qualquer uma outra religião que tem aí, onde está o seu Deus? Onde está o seu Redentor? O nosso Redentor Jesus Cristo, ele vive, reina e reinará para sempre. A ressurreição do corpo, a ética e a santidade cristã, o retorno de Cristo em glória, seu governo soberano sobre todas as coisas, a obra salvadora, o perdão de pecados, a pregação, repousam sobre o firme fundamento da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o fundamento sobre o qual a vida de santidade do cristão está apoiada. Por outro lado, diferentemente, não podemos simplesmente desfrutar das coisas deste mundo esperando que a morte venha. Comamos e bebamos porque amanhã, fazendo um trocadilho, morramos. Pelo contrário, devemos evitar o pecado e, capacitados pelo Espírito do Cristo ressurreto, empenharmos a vencer as tentações deste mundo, que são muitas.
olhando sempre para o alvo, para o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, que é Cristo Jesus. É Ele que nos proporciona fé, é Ele que nos proporciona a vida eterna. Qual que é a aplicação, então, para as nossas vidas, nos nossos dias? O que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Olha só, o corpo é bom, sim. A matéria é boa, sim. O mundo material é bom, sim. Por quê? Porque foram criados por Deus. Tudo que Deus criou é perfeito e bom. O que isso tem a ver, então, com a sua vida cristã? Essa é a pergunta. O que isso tem a ver com a sua vida cristã? Se tudo é bom, eu não posso desfrutar de todas as coisas? Preste atenção no que nós já estudamos até aqui. Nós podemos desfrutar desde que seja para a glória do Senhor Jesus Cristo e satisfação no Senhor. Ou seja, nós glorificamos ao Senhor e temos prazer. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Qual o propósito de Deus ter criado o homem? Qual o fim principal do homem? Glorificá-lo e alegrar ou gozá-lo em sua presença. Nós temos que aprender a estar no mundo caído, mas não viver como pessoas nesse mundo caído, mas vivemos como cristãos, porque Cristo está vivo e voltará para buscar a sua igreja, aquela que anda de acordo com a sua vontade, de acordo com os princípios estabelecidos pela própria palavra do Senhor. Pelos frutos conhecereis quem de fato é do Senhor. Uma segunda pergunta para nós terminarmos e fazermos aqui as nossas considerações finais. Que diferença faz saber que não só sua alma, mas também seu corpo bom serão redimidos? Não somente a alma, mas o seu corpo também. Tudo será redimido na volta de Cristo, quando Cristo voltar para a sua igreja. Qual que é a diferença que isso tem para você? É que você passará a eternidade, que a igreja do Senhor passará a eternidade na presença do seu Senhor. Não só corpo, não só alma, mas todo o seu ser regenerado, o seu ser que estará glorificado, conforme a palavra nos ensina. Estaremos lá, não para nos esbaldarmos de algo que nós merecemos, mas para louvar aquele que fez tudo por nós, mesmo nós não merecendo. Então, essa é a diferença de saber que tanto a alma como o corpo ressuscitarão e estarão na presença do Senhor, daqueles que, de fato, têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pelo contrário, os hedonitas e também o outro grupo que não crê no Senhor, esses passarão a eternidade longe da presença do Senhor. Os epicureus na época de Paulo, os hedonitas da nossa época, que não creem, eles acham que o ser humano ele simplesmente irá desaparecer. Esses passarão a eternidade no sofrimento eterno ou debaixo da ira eterna do Senhor. A ressurreição de Cristo, ela é um fato verdadeiro. A ressurreição de Cristo não vem por meio de notícias, de repente, muito legais. São notícias terríveis daquela época. São notícias que levaram muitas pessoas a perderem as suas próprias vidas. Primeiro, Cristo se apresenta a um, depois Cristo se apresenta a alguns. De repente, algo acontece e aqueles irmãos precisavam, então, depois da sua ascensão, precisavam se esconder. E eles saem e anunciam o evangelho não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, e alcançou os confins da terra. As notícias que não foram boas quanto à sua morte, foram excelentes quanto à sua ressurreição. É na ressurreição de Cristo que nós cremos. É na ressurreição de Cristo que a pregação é fundamentada. É na ressurreição de Cristo que nós colocamos a nossa vida, na esperança da vida eterna. Que o Senhor então te abençoe, que o Senhor lhe proteja, que o Senhor lhe guarde. Todos vocês tenham um excelente dia do Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo e para se alimentar, quanto você, como também toda a sua família.
Um grande abraço, Deus abençoe e nos vemos logo mais.